Caríssimos irmãos e irmãs, desde o dia de ontem, a igreja nos recorda a meditarmos a respeito das últimas coisas, a respeito do céu que nos aguarda e a respeito também da morte, realidade pela qual todos nós um dia passaremos. Hoje é um dia para nos recolhermos, por isso nós não cantamos nem o glória, é um dia um pouco mais contemplativo, de silêncio, diante do mistério da morte. É o dia em que nós lembramos com amor e com saudade de tantos irmãos e irmãs que em dado momento da nossa vida nos fizeram muito bem e que já fizeram a sua passagem. É um dia em que costumeiramente nós vamos ao cemitério, é um dia em que vemos também a Santa Missa, a igreja, mas vejam, esse não é só um dia de saudade, isso seria muito pouco. Mas esse é um dia, sobretudo, de fé, meus irmãos, de oração e de exercermos uma virtude muito importante, chamada esperança. Nós nos unimos ao redor do altar, aqui ou no cemitério, não somente para chorar por aqueles de quem sentimos saudade, mas sobretudo para oferecermos uma prece a Deus. Lembra-te deles, Senhor, vossos filhos e filhas que chamastes desse mundo. Rezar pelos nossos irmãos falecidos é um gesto de amor, meus filhos, e de fé, daqueles que acreditam que em Cristo a morte já não é a última palavra. Nele nós cremos, a morte não é o fim, mas foi transformada em Páscoa, em passagem. É o último passo da vida que começa aqui, mas é Páscoa para a verdadeira vida, aquela que está escondida com o Senhor. É natural que nesse dia, recordando dos nossos irmãos que passaram, o nosso coração traga algumas perguntas que são fundamentais a respeito do mistério da morte, a respeito do que vem depois dela. Nos perguntamos onde estão aqueles que nós amamos, e essas perguntas obviamente não têm respostas simples e fáceis. E enquanto o mundo muitas vezes se silencia diante da morte, nós podemos dizer que nós cristãos, nós temos uma resposta a todas essas perguntas, e ela se chama Jesus Cristo. Ele é nossa esperança. Ele é a ressurreição e a vida, como nós vemos no Evangelho. Por isso, meus irmãos, por causa da nossa fé em Jesus, nós não olhamos a morte, nem o dia de hoje, com um olhar de desespero. Tristeza, que emana da saudade, sim, isso é um sentimento natural, mas desespero jamais, porque nós confiamos no nosso Pai do céu. Como São Paulo dizia na carta aos Tessalonicenses: irmãos, não queremos que ignoreis alguma coisa a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança, meus irmãos, e a palavra de hoje nos recorda que a nossa esperança é o Deus da vida, aquele que não nos criou para a morte, e nem tem parte com ela, criou-nos para viver e para viver plenamente, para viver em comunhão com Ele. A morte entrou no mundo, São Paulo vai dizer muito bem, como salário, como consequência do pecado, porque por meio do pecado o homem se afastou daquele que é a fonte da nossa vida. O pecado, meus irmãos, ele sim, é o responsável por nos fazer experimentar a fragilidade, o sofrimento, o medo, a morte. Mas vejam, no meio dessa dor, Deus nos envia uma palavra de esperança. No meio do nosso nada, Deus não nos deixou sozinhos. Enviou-nos seu Filho, aquele que tomou sobre si as nossas dores, que tomou sobre si a nossa morte. Em Cristo, Deus entrou no nosso túmulo, Deus desceu à noite da nossa vida, e de lá fez brotar o dia da ressurreição. É por isso, meus irmãos, nós voltamos a repetir, que para quem crê, a morte não tem a última palavra. O livro de Jó, que nós lemos na primeira leitura, deixa transparecer essa esperança, quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, em meio à dor da perda, e Jó perdeu muita gente, proclama uma fé que é capaz de vencer o desespero. Nós reclamamos muitas vezes de poucos sofrimentos. Meus irmãos, Jó perdeu absolutamente tudo, mas no meio daquela tristeza, Jó não deu margens ao desespero, mas proclamou que havia um Deus, seu Redentor, que estava vivo e que atuaria em sua vida. Se o nosso Redentor vive, nós podemos dizer que também nós viveremos. E é essa certeza que consola nosso coração,
Os que morreram em Cristo, nele estão vivos. Estão vivos porque o amor de Deus, a própria palavra vai nos dizer também, é mais forte que a morte. Vejam, se hoje, ao mesmo tempo em que somos convidados a pensar naqueles que já partiram, é um dia também de olhar para o nosso coração, meus irmãos, e nos perguntarmos de que modo nós temos vivido. Como eu tenho preparado o meu coração para o dia do meu encontro com o Senhor. Porque mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, todos nós um dia vamos experimentar a mesma realidade. Novos ou velhos, e desculpem a imagem forte, é para impactar mesmo. Um dia seremos nós deitados naquela pedra. E a pergunta que o Evangelho de hoje nos traz, meus filhos, é a seguinte: se o Senhor me chamasse hoje, se Ele viesse me buscar hoje, será que eu seria esse servo feliz, que recebe o Senhor de bom grado? Isso é, será que eu tenho vivido com a minha lâmpada acesa, com o meu rim cingido? Será que o meu coração está preparado e vigilante? Meus irmãos, a morte não marca a hora, mas quem vive em Cristo não teme essa hora, porque durante toda a sua vida se preparou para ela. Hoje é um dia de recordarmos que a vida é muito breve, meus irmãos, que a vida, a palavra de Deus vai dizer, é um sopro, sopro que passa depressa, e o modo como a gente vive aqui hoje, será o modo como nós nos apresentaremos um dia diante do Pai do céu. Não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos o essencial: Ele virá. E feliz aquele a quem o Senhor encontrar acordado. Feliz daquele que estiver de pé, fiel e vigilante, fazendo o bem e vivendo na graça e no amor de Deus. O servo feliz é aquele que, mesmo nos sofrimentos da vida, não deixa, meus irmãos, de amar, de servir, de perdoar, de rezar, de se manter íntimo do Senhor. É aquele que vive a cada dia como se fosse o último. E aqui eu me recordava, existe uma ordem da igreja, de religiosos, que é uma ordem que praticamente vive durante todo o dia em silêncio. São monges que vivem simplesmente do trabalho e da oração, mas eles têm um cumprimento, e praticamente durante o dia eles só fazem isso. Eles só, quando se cruzam no mosteiro, eles, na cartucha, na verdade, eles trocam esse cumprimento, e o cumprimento que eles fazem é: lembra-te da morte. Olha que coisa macabra, no primeiro momento, não é? Mas na verdade é um monge querendo lembrar ao outro que o Senhor pode estar próximo, pode estar perto de cada um de nós. Por isso é preciso viver todas as coisas sempre com intensidade, com amor, com coragem, com a serenidade de quem sabe que a morte não é o fim, mas é o começo da verdadeira vida que se encontra com o Senhor. Meus irmãos, esse dia de finados é um dia que deve despertar em nós duas atitudes: oração e vigilância. Oração para aqueles que já partiram, afinal, nosso amor não termina na sepultura, mas vigilância também sobre a nossa vida, para que quando nossa hora chegar, nós possamos encontrar o Senhor com o nosso coração em paz. Como diz o prefácio da missa de hoje, que ainda vamos rezar: aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola, e para os que creem em vós, Senhor, a vida não é tirada, mas transformada. Transformada, essa é a palavra que a Sagrada Liturgia nos faz hoje. Nossos entes queridos não deixaram de existir, mas foram transformados, passaram para a verdadeira vida, e que hoje também nos lembremos que estamos a caminho. Cantávamos: somos teu povo, Senhor, estamos nessa estrada que um dia, pela misericórdia de Deus, nos levará a vivermos com aqueles a quem amamos e que agora descansam no Senhor. Até lá, sigamos firmes, vivendo na esperança e na fé. Hoje, diante do mistério da morte, meus irmãos, peçamos a duas graças: consolar o coração com a esperança da ressurreição, e a de viver cada dia nos preparando para o céu. Porque vejam, o céu não é o lugar de poucos, mas é o destino de cada um de nós que amamos o Senhor. Que Ele nos encontre vigilantes, com as lâmpadas acesas, com o coração aberto. Que os nossos irmãos e irmãs que já partiram descansem em paz na luz eterna do nosso Deus. Assim nós terminamos essa reflexão pedindo
Descanso eterno dai-lhes, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. E descansem em paz. Assim seja. Amém.